Adonai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Que bom mais uma vez estar aqui partilhando com vocês um pouco daquilo que é a nossa experiência com Jesus e com a sua amada igreja. Meus amados irmãos, eu vou começar uma série de vídeos. O primeiro vídeo será esse, a respeito da prática do amor a Jesus. Em que consiste a prática do amor a Jesus? Eu vou ter como suporte o livro de Santo Afonso de Ligório, Santo Afonso de Ligório, a prática do amor a Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro vídeo da série e nós iremos ver aí o primeiro passo, de um verdadeiro amor a Jesus. Em que consiste o verdadeiro amor a Jesus? Em que consiste a santidade? Então vamos rezar juntos para darmos início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro capítulo do livro Santo Afonso Maria de Ligório é: quanto Jesus Cristo, por sua paixão, merece ser amado. Ele começa dizendo: toda a santidade e toda a perfeição de uma pessoa consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador. Então, toda a prática de amor a Jesus é, de alguma forma, uma manifestação da santidade, da busca de santidade. E a santidade perfeita, aquela santidade que de fato é santidade, ela está em amar a Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que a santidade tem vários caminhos, mas só existe um caminho para a santidade. Vamos seguindo aqui a leitura e vamos ver o que diz Santo Afonso. Jesus Cristo mesmo disse: quem me ama será amado por meu Pai. Então veja, esta frase de Jesus para Santo Afonso Maria de Ligório, quem me ama é e será amado por meu Pai, destrincha, mostra, revela em que consiste a santidade. Em amar a Deus. Amar a Deus porque Deus é, e não somente pelo que Deus faz. São Francisco de Sales, que Santo Afonso toma como exemplo de alguém que fala o que é a perfeição, a santidade, e como a santidade é adquirida, ele dá um exemplo aqui de São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales vai dizendo que as pessoas pensam que amar a Jesus, ou seja, que ser santo, é fazer coisas ou desfrutar de coisas espirituais. E quem sabe até ser duro consigo mesmo. Veja o que São Francisco de Sales diz aqui na citação que Santo Afonso toma. São Francisco de Sales diz: alguns põem a perfeição na austeridade da vida, ou seja, na ascese. E quando eu digo aqui ascese, eu não falo da ascese segundo aquilo que a igreja pede, um exercício espiritual, de mortificação. Ele fala na austeridade, ou seja, ser duro consigo mesmo, a ponto de chegar a se tornar um escrupuloso.
ele continua: outros na oração. Estes na frequência dos sacramentos. Então, alguns acham que a santidade consiste em uma vida austera, dura demasiadamente. Outros na prática da oração, não somente a oração como um alimento espiritual, mas como algo legalista. Outros na frequência dos sacramentos, indo atrás dos sacramentos com frequência, de maneira demasiada. Aí alguém pode dizer, quer dizer que buscar os sacramentos de maneira demasiada gera algum erro? Tem algum erro nisso? Vamos ver o que São Francisco vai dizendo. Aqueles nas esmolas. Olha, a esmola é um do tripé, dos tripés, né? Ou melhor, um braço do tripé da quaresma, a esmola, jejum, caridade e esmola, né? Ou melhor, jejum, oração e esmola. Um dos tripés da quaresma, São Francisco de Sales diz que alguns pensam que na esmola está a santidade. E ele diz: enganam-se. Enganam-se aqueles que pensam que a perfeição está na austeridade da vida, outros na oração, outros na frequência dos sacramentos e alguns até nas esmolas. Ele diz: enganam-se. A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. A santidade consiste em amar a Deus de todo o coração. Veja, a oração ela pode ser uma faca afiada de 2 gumes. Ela pode nos levar a Deus e ela pode nos afastar de Deus. Lembra daquele fariseu, né, que subiu para orar no templo junto com um publicano? Aquele fariseu orava dizendo: Senhor, te louvo, te dou graças, porque eu não sou como o resto dos homens. Aquela oração, ao invés de o aproximar a Deus, o afasta de Deus. E muitas vezes nós praticamos a oração achando que estamos nos aproximando de Deus, quando na verdade ela está nos afastando de Deus, porque nós não sabemos como orar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem em socorro à nossa fraqueza. E como nós não sabemos orar como devíamos, ele ora em nós com gemidos inefáveis. Então, meus amados irmãos, outros ainda pensam que é na vida dura, na mortificação, a ponto de pensarmos que iremos ser salvos com uma mentalidade pelagiana por aquilo que nós estamos fazendo. E São Francisco de Sales, aqui citado por Santo Afonso de Ligório, diz que a perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. Aqui consiste a perfeição e a santidade. Porque senão eu posso de repente começar a pensar como aquele fariseu que diante do julgamento vai dizer: Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu dei esmolas no teu nome. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas sobretudo revesti-vos, olha, como descreve São Paulo, né? A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração, como descreve São Paulo. Mas sobretudo revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. E Santo Afonso continua: a caridade une e conserva todas as virtudes que fazem um homem perfeito. Veja aqui ele citando também Santo Agostinho. Santo Agostinho exclamava: ama e faze o que queres. Até que essa frase
na primeira parte, né, dela, assim de uma maneira rasa, interpretada, lida de uma maneira superficial, está dentro da igreja. Santo Agostinho diz: ama e faze o que queres. Tem algumas pessoas que dizem: olha, se você ama a Deus, se você crê que Deus te ama, então não importa muito. Deus é amor. E essa falsa misericórdia interpretada de maneira errônea daquilo que é a misericórdia de Deus tem levado muita gente a uma vida pregressa, devassa e, além disto, com uma conversão, convencido, né? Convencido, não convertido, mas convencido de que ainda será justificado, será salvo no fim dos tempos. Santo Agostinho diz: ama e faze o que queres, mas ele explica o sentido da frase de Santo Agostinho. A pessoa que ama a Deus aprende deste amor, do amor a Deus e do amor que recebe de Deus, a evitar o que lhe desagrada e a fazer tudo o que lhe agrada. Então, meus amados irmãos, a santidade, a verdadeira prática do amor a Jesus consiste exatamente nisto: em amar a Deus de todo o coração. E amando, né, como diz aqui Santo Afonso, a pessoa que ama a Deus aprende deste amor a evitar o que lhe desagrada e a fazer tudo o que lhe agrada. Aqui consiste o verdadeiro amor a Jesus Cristo. Buscar tudo o que agrada a Cristo e evitar tudo que lhe desagrada. Essa foi a primeira reflexão. Que nós possamos verdadeiramente, junto com Santo Afonso Maria de Ligório, compreender que amar a Jesus vai além de fazer coisas em seu nome, mas que está em derreter-se como uma vela que queima no altar, só por Ele. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Só por Ti, Jesus, quero me derramar como um rio que corre para o mar. E esse mar é Jesus. Esse mar, essa imensidão é Jesus. É o amor de Cristo por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo a respeito da prática do amor a Jesus. Amém.